sobretudo quando comecei a trabalhar com pessoas na luta contra o preconceito, sobretudo quando eu comecei a trabalhar com a associação. Apareceram muitas mães preocupadas porque os filhos tinham vitiligo. Alguns nem eram vitiligo, felizmente, depois de termos posto estas pessoas a fazerem consulta com um dermatologista para confirmar o diagnóstico. Eram manchas brancas que apareciam por outras situações, mas a preocupação dessas mães em como lidar. E quando falamos em mães, falamos nas famílias de uma forma geral. Não é fácil para uma família, para uma mãe sobretudo, lidar com o desconhecido de uma forma geral, né? E acho que é uma das coisas que mais medo transmite ao ser humano, no geral, é ter que lidar com alguma coisa diferente, fora daquilo que são os padrões normais ou do dia a dia. E muitas vezes surgiram perguntas de mães aflitas por não saberem como lidar com os seus filhos nessa diferença, sobretudo por causa do estigma, do bullying social que estas crianças têm que enfrentar, ainda pequenas, e muitas vezes indefesas, sem saberem como se defender. Mas há uma coisa que eu tenho notado, é que as crianças, de uma forma geral, elas são mais espontâneas naquilo que fazem, ok? Mesmo quando praticam o bullying, é de uma forma muito mais espontânea, se calhar até ingênua, e muitas vezes fazem-no por falta de informação. Mas se a gente levar esta informação às crianças, e há uma frase, acho que é de Nelson Mandela, que diz: educa uma criança e terás uma nação próspera, uma nação educada. Por quê? Porque as crianças, e nós vimos isso quando foi do Covid, a gente disse às crianças: o Covid é perigoso, é preciso andar de máscara para se protegerem. As crianças não tiravam a máscara e a gente dizia assim: já podes tirar a máscara? Não, não posso por causa do Covid. Já os adultos sempre foram assim mais indisciplinados de alguma forma. E então isto para dizer o quê? Se nós passarmos a informação às crianças, tanto portadoras como não portadoras, elas acatam esta informação e ainda multiplicar a informação para outras pessoas, ok? E com isso, facilmente elas reagem melhor à situação. Se nós tivermos uma criança com vitiligo que saiba o que tem, porque que tem, como é que ela pode lidar, e nós prepararmos esta criança no sentido de ela saber se defender sem usar da agressividade, e explicar a quem estiver à volta dela o que é que tem, porque é que tem aquilo, facilmente se consegue depois ultrapassar as barreiras. E se a criança conseguir levar isto na desportiva da melhor forma possível, saber, ok, eu tenho, mas não é nada grave, é uma coisa com a qual eu posso viver e lidar, não é contagioso, eu posso abraçar, eu posso beijar, eu posso conviver com as pessoas. Também mais facilmente a mãe consegue encarar isso e levar de forma natural. E aí fica a minha pergunta: você, mãe, como é que iria reagir a uma situação dessas? Não tem controle sobre ela. Como é que vai reagir a isso? Aquelas situações sobre as quais nós não temos controle. E o vitiligo é uma delas. Você não sabe quando é que vai ter um filho com vitiligo. Pode ter ou pode não ter. Qualquer um de nós está suscetível de ter uma condição, uma situação como essa. Como é que reagiria enquanto mãe?